Maria, a mãe de Jesus, ela foi uma mulher honrada por Deus, não é verdade? Foi uma mulher honrada por Deus que obteve o privilégio de ser a mãe do Deus encarnado, Jesus Cristo. Ela teve esse privilégio, uma honra que nenhuma outra mulher ela teve, tá? Meus queridos irmãos, qual é a parte mais importante em um culto? Alguém pode dizer? A palavra? Por que a palavra? Porque ela é a palavra de Deus. É Deus falando conosco. Me dá uma alegria tão grande quando eu vejo irmãos com a Bíblia na mão, conferindo. Pessoas com a Bíblia na mão, conferindo o texto sagrado. E anotando, né? Porque às vezes você ouve, foge da memória, né? Mas quando você anota, muita coisa já fica aí salvo para você memorizar. Os irmãos que trouxeram assim um caderninho, levanta assim, só para a gente ver. Só os que trouxeram o caderninho. Não, levanta direitinho. Olha aí, tá vendo? Olha que bênção. Já tem irmãos aí despertando para estudar a Bíblia dessa forma, notando mesmo. Muito bem, irmãos, todos os anos são, eu jogo folhas e mais folhas, né? Assim, não mato, de tanta coisa que eu copio, sabe? De tanta coisa que eu copio, de estudo bíblico, só das escrituras sagradas. Eu gosto muito de ler, estudar, e eu copio. Aí depois, aquele conhecimento ali já vai ficando mais para trás, é o conhecimento da infância. Aí eu percebo que eu amadureci, e algumas coisas que eu entendia antes de uma forma, eu estou entendendo melhor agora. Aí eu já vou tirando e vou jogando fora, e vou escrevendo um novo estudo, tá? E aquilo que está sendo aperfeiçoado, eu guardo. Eu comprei uma pasta, aquelas pastas que as irmãs costumam usar nos hinos. Eu comprei uma pasta e aquilo que é aqueles estudos mais apurados, aqueles que foram bem peneiradozinhos, aí eu guardo lá na pasta. Ficam todos salvos, tá? Aconselho os irmãos a fazerem a mesma coisa. Aprendam as escrituras. Se alimentem da Bíblia, como se vocês fossem pessoas famintas, que estão morrendo de fome. Se alimente da palavra, como se você estivesse há dias sem se alimentar. Viu? Amem a palavra de Deus. E tem uma coisa, irmão, um conselho. Quando vocês estiverem ouvindo a palavra de Deus, se estiver na Bíblia, se o que estiver sendo dito estiver na Bíblia, coloque o seu orgulho dentro de uma caixinha. Limite seu orgulho. Aprisione o seu orgulho. Viu? Não seja orgulhoso. A Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Não tem coisa pior, irmãos, do que um irmão ouvir a verdade da palavra de Deus, ou um indivíduo, seja quem for, ouvir a verdade da palavra de Deus e endurecer o coração resistindo ao que está nela. Se o que está ali, se o que está sendo dito está na palavra de Deus, então aceite. Porque quem está errado não é a palavra de Deus, é você. É o pensamento que você tinha que estava errado. Mas a palavra de Deus continua sendo a verdade. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse, o capítulo 12, e o versículo 1 por diante. Apocalipse 12 diz o seguinte: e viu-se um grande sinal no céu. Que sinal foi esse, irmão? Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés dela, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Próximo versículo.
e estava grávida, e com dores de parto, e ela gritava com ânsias, com desejo de dar à luz, prestes a dar à luz. Versículo 3: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, tá? E esse dragão, quem é? Satanás. Ele é o diabo, esse dragão. E ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças ele tinha 7 diademas. Próximo versículo. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. E o que foi que ele fez? Lançou essas estrelas sobre a terra. Quem são essas estrelas? Anjos. Anjos malignos, são demônios, tá? O diabo levou com ele essas estrelas, esses anjos. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Estava só esperando o filho nascer para destruir esse filho. Era isso que o diabo estava fazendo. Próximo versículo. E deu à luz um filho, varão, um homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi o quê? Arrebatado para Deus. Ele subiu. Foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Próximo versículo. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali ela fosse alimentada durante 1265 dias. Perdão, 1260 dias. Esse aqui é um período chamado período da grande tribulação, tá? Grande tribulação. Queridos irmãos, na quarta-feira passada, nós estávamos estudando sobre a personagem bíblica chamada Maria, a mãe de Jesus. Ela foi uma mulher honrada por Deus, não é verdade? Foi uma mulher honrada por Deus que obteve o privilégio de ser a mãe do Deus encarnado, Jesus Cristo. Ela teve esse privilégio, uma honra que nenhuma outra mulher ela teve, tá? Somente Maria teve essa honra de ser a mãe do Filho de Deus. O nosso objetivo nesse estudo não é depreciar Maria, né? Inferiorizar Maria, como algumas pessoas costumam nos acusar, né? Alguns acreditam que os evangélicos desprezam a Maria. Alguns acreditam nisso somente porque nós não entendemos da mesma forma que essas pessoas entendem sobre ela, né? Nós temos uma compreensão diferenciada. Nós também não temos a intenção de desrespeitar nenhuma religião. Cristo não chamou-nos para isso, desrespeitar a religião dos outros. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho com amor. O amor esse que nos leva a falar a verdade das Escrituras Sagradas. A verdade das Escrituras Sagradas. Então a nossa intenção aqui é somente mostrar o que a Bíblia diz sobre isso, e somente, tá? Quem é essa mulher de Apocalipse 12? Existem diversas interpretações sobre quem seja essa mulher. Existem alguns irmãos protestantes, né? Alguns evangélicos, alguns pós-tribulacionistas, eles entendem que essa mulher aqui, ela seja a igreja. Ela seja a igreja. Só que essa interpretação, ela parece ser estranha. Dizer que essa mulher é a igreja. Por quê? A igreja, ela é a noiva de Cristo. Não é verdade? A igreja é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo está grávida do próprio Cristo. Isso é estranho. Não faz sentido. Não é verdade? Não tem como. Você já viu uma noiva, né? Uma mulher noiva está grávida do próprio noivo dela? Então não faz sentido, tá? Então essa mulher não é a igreja. A igreja não gerou Cristo. Foi Cristo quem gerou a igreja. Ele disse: eu
edificarei a minha igreja. Outros interpretam essa mulher aqui como sendo Maria, né? Os nossos amigos católicos, eles veem dessa forma. Por que nós não entendemos dessa forma? Porque nós não entendemos que nem é a igreja e nem seja Maria. Vejamos. O argumento utilizado, que alguns acreditam que essa mulher, ela seja Maria, é o seguinte. Em primeiro lugar, Maria, ela é chamada de mulher 2 vezes nas Escrituras. Bota aí em Apocalipse no versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Maria, ela é chamada na Bíblia de mulher 2 vezes por Jesus. E aqui também essa mulher de Apocalipse, ela é chamada de mulher, não é isso? Veja só, João, Evangelho de João, capítulo 2 e o versículo 4. Evangelho de João, capítulo 2 e o versículo 4. Jesus chama Maria, sua mãe, de mulher. Está vendo? Jesus disse, né? Disse-lhe, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então aqui ela está sendo chamada pelo próprio Jesus de mulher. Outro versículo é o capítulo 19 do mesmo Evangelho, João capítulo 19 e o versículo 26. Versículo 26. Olha só. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, né, quando ele estava lá na cruz, quando Maria chegou até ele, disse assim, meu filho, né, chorando ao pé da cruz. Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, que era João, estava presente, ele disse à sua mãe, olha o que foi que ele disse a Maria, mulher, eis aí o teu filho. Então Maria, ela é chamada 2 vezes por Jesus de mulher. Então alguns acreditam que essa mulher, Jesus a chamava Maria de mulher exatamente porque ele queria, ele tinha a intenção de identificar, né, a sua mãe com a mulher de Apocalipse, apesar de que Apocalipse ainda não tinha nem sido escrito aqui, tá bom? Mas é como se Jesus estivesse antecipando, chama Maria de mulher, e quando o apóstolo João escreve o Apocalipse falando da mulher, todo mundo lembra que Jesus falou da mulher? É ela, tá? Esse é um dos argumentos utilizados pelos nossos amigos, né? Nossos queridos amigos católicos. O segundo argumento também utilizado por eles é que a mulher, ela deu à luz a um filho varão. Está no versículo 5 de Apocalipse 12. A mulher, ela deu à luz a um filho varão e ele vai reger todas as nações com vara de ferro. Ele vai reinar sobre elas. Quem é esse filho varão, irmão? Que vai reger todas as nações com vara de ferro. Quem é? Jesus. É Jesus, tá? Esse filho varão é Jesus. Então, eles concluem dessa forma. Se essa mulher, ela deu à luz a um filho, e esse filho é Jesus, quem foi que deu à luz a Jesus? Maria. Esse argumento é mais interessante, né? Esse argumento é mais interessante. Então, conclui-se, portanto, que essa mulher só pode ser Maria, né? Os mesmos que defendem esse argumento também acreditam que esse texto está provando a assunção de Maria, que Maria ela subiu aos céus, né? Que Maria subiu aos céus e está lá juntamente com Cristo. Baseado no versículo 1 de Apocalipse, capítulo 12, o versículo 1, que diz assim: e viu-se um grande sinal aonde? No céu, uma mulher. Então essa mulher estava onde? Estava no céu, tá bom? Então, portanto, eles chegam à conclusão de que Maria seja a mulher mencionada aqui em Apocalipse, o capítulo 12. Vamos analisar, irmãos, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso, tá bom? Não vamos botar nossa própria interpretação, mas vamos ver o que a própria Bíblia tem a dizer. Em primeiro lugar, o fato de Maria ela ser chamada por Jesus de mulher, isso não faz dela, de Maria, a personagem de Apocalipse 12.
8 e o versículo 10. Olha só. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, aquela mulher pega em ato de adultério, ninguém mais do que a mulher disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Está vendo? O próprio Jesus chamou a mulher pega em ato de adultério, ele chamou ela de mulher. Tá bom? Então isso não é o suficiente. Capítulo 20 do Evangelho de João e o versículo 13. Olha só. Maria Madalena foi chamada de mulher pelos anjos e por Jesus 2 vezes. Olha só. E disseram-lhe eles, os anjos: mulher, para Maria, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Então os próprios anjos chamam Maria Madalena de mulher. E no versículo 15, olha o que vai dizer. Disse-lhe Jesus. Jesus agora fala com Maria Madalena. Lá foram os anjos chamando Maria Madalena de mulher. E aqui é o próprio Jesus. Jesus diz: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Se você levou o corpo de Jesus para algum lugar, me diga, porque eu vou lá atrás, eu sou mulher, mas eu vou levar esse corpo. Então, os anjos e Jesus chamaram Maria Madalena de mulher. Então, assim, o fato de Jesus chamar Maria aqui de mulher, né? Jesus chamou essas pessoas de mulher. O fato dele ter chamado elas de mulher, isso não conclui, né, que Maria, ela seja a mulher de Apocalipse 12. Jesus chamou essas pessoas de mulheres porque elas são mulheres, né? Já imaginou Jesus chegar para Pedro e dizer: e aí, mulher? Não dá, né? Porque ele não é uma mulher. Mas todas essas mulheres, Jesus não teve nenhuma dificuldade de chegar e dizer: mulher, por que choras, né? Chamou Maria também sua mãe, mulher, né? Que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora, tá certo? Então era muito comum Jesus falar com essas mulheres dessa forma, chamando-as de mulher. O segundo argumento, ele é melhor, né? Porque o filho varão que nasceu da mulher é Jesus, não é verdade? Não foi Jesus o filho varão que há de reger as nações? Quem é ele? É Jesus Cristo. Então, se essa mulher estava grávida e deu à luz a esse filho varão, então quem foi que deu à luz a Jesus? Maria. Então esse argumento ele parece ser um pouco mais forte, tá bom? No entanto, defender que a mulher de Apocalipse ela é Maria, ela vai ferir 2 ensinamentos do catolicismo. 2. A virgindade perpétua de Maria vai ferir esse ensino se disser que Apocalipse 12 está falando dela. Porque a tradição da igreja, ela ensina que Maria, ela permaneceu virgem, tanto antes, durante e depois do parto, né? Ela nunca teve relações e sempre permaneceu virgem. E por causa disso, Maria, ela não sentiu dores no parto. Ela não sentiu dores quando teve Jesus, porque ela deu à luz a Jesus de forma miraculosa, para que a prova da virgindade dela, isto é, o ímen dela, não fosse tirado. O ímen é a prova da virgindade de uma mulher, né? Então, no catolicismo acredita-se que Maria, ela permaneceu virgem até quando ela teve Jesus. O ímen dela não foi rompido, foi um ato miraculoso que abriu e fechou. Ela ficou novamente lacrada em sua virgindade, tá certo? Então eles acreditam que ela era virgem antes, foi virgem durante o parto, tá? O ímen não foi rompido, e depois do parto ela também não teve nenhuma relação com José. Então eles explicam que a tradição da igreja ensina que Maria, ela não sentiu essas dores, porque o seu ímen não foi rompido, não teve nenhum problema, tá? Outro dogma da igreja que é ferido, se defender que a mulher de Apocalipse 12 é Maria, é a da Imaculada Concepção. O que é isso?
é o ensino de que Maria nasceu sem pecado, tá? Como ela nasceu sem pecado, ela não poderia sofrer a maldição do pecado, que é o quê? A dor do parto. Veja Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Priscila, me traga um pouco de água, por gentileza. Gênesis capítulo 3 e o versículo 16, perdão. Olha só o que Deus vai dizer, ó. Por causa do pecado, olha a maldição de Deus sobre a mulher. E a mulher disse, ou seja, Deus disse para a mulher: eu multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, né? Com dor terás filhos. Então a mulher agora teria filhos sentindo dores. Sabe por que você sente dor? A mulher, quando vai ter o bebê, por causa disso. Você se lembre do pecado, né? Por causa da entrada do pecado, essa maldição caiu sobre todas as mulheres. Não foi só sobre as mulheres, não, também sobre os homens, viu? Cada um deles também recebeu. Até a terra recebeu a maldição. Então o catolicismo afirma que Maria ela não sentiu dores. Por quê? Ela era virgem, permaneceu sempre virgem. Então não teve nenhuma dor de parto. Foi um milagre. E segundo, Maria não sentiu dores porque ela foi concebida sem pecado. E alguém sem pecado não pode sofrer a maldição pelo pecado. No entanto, se a mulher de Apocalipse ela for Maria, tanto a tradição da igreja quanto a doutrina da Imaculada Concepção estarão erradas, e terá que se concluir que Maria tinha pecados porque ela herdou a maldição, sentindo essas dores. Veja Apocalipse capítulo 12, versículo 2, o que fala sobre esta mulher. Olha só. E a mulher estava grávida e com dores de parto. A dor que essa mulher sentia era tão grande que ela gritava com ânsias de dar à luz. Tá certo? Então, se essa mulher aqui for Maria, está em contradição com os ensinos do catolicismo, sabe? Acerca de Maria, que ela não sentiu dores. Aqui está dizendo que esta mulher sentiu dores. Veja o versículo 6. Olha o que Apocalipse capítulo 12, versículo 6 fala mais sobre esta mulher. Diz que a mulher fugiu para o deserto. Esta mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali ela fosse alimentada durante 1260 dias. Outra coisa interessante é que essa mulher ela vai para o deserto. Isso nunca aconteceu com Maria, tá bom? A Bíblia não ensina que Maria ela foi para o deserto, mas o que a Bíblia ensina em Mateus capítulo 2, versículo 13 e 14, é que quando Maria ela fugiu de Herodes, ela foi com José e Jesus para o Egito. Eles não foram para o deserto, mas foram para a terra do Egito. Olha só. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, que é Maria, e foge para o Egito, não para o deserto, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então Maria fugiu aqui para onde? Para o Egito, não foi para o deserto. Versículo 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, não para o deserto. Tá bom? Muito bem, irmãos. Nós temos uma informação interessante aqui, é que acredita-se também que esta mulher, como ela seja sendo Maria, ela foi assunta aos céus. Apocalipse capítulo 12 e o versículo 1
A evidência que é tirada para dizer que aqui foi Maria subindo aos céus, é porque diz que viu-se um grande sinal, aonde? No céu. Que sinal era este? Uma mulher. Então foi visto uma mulher no céu. Baseado nisto, alguns acreditam que aqui Maria, ela foi assunta ao céu. Nós já vimos que há uma dificuldade de dizer que esta mulher é Maria, né? Só que também esse versículo não prova que Maria, ela subiu aos céus. Por quê, irmãos? Porque o mesmo texto que menciona Maria, o mesmo texto que menciona essa mulher no céu, ela também diz, no versículo 3, que Satanás também estava no céu. E nós não podemos concluir aqui que Satanás também foi assunto ao céu, né? Foi arrebatado para o céu, que diz, e viu-se outro sinal no céu, que era o quê? Um dragão, né? Então a gente não pode utilizar esse texto para dizer que Maria, ela foi assunta ao céu. Se o primeiro versículo está provando o arrebatamento de Maria, né, que é a mulher que foi vista no céu, o terceiro versículo também está provando o arrebatamento do diabo, né? Isso é estranho. O fato é que essa visão aqui dessa mulher, não é uma mulher de verdade, irmãos. Tá bom? Essa mulher não é uma mulher de verdade que está no céu. Isso é apenas uma representação simbólica de algo real. Apenas uma representação simbólica. Por exemplo, quando João foi arrebatado em espírito, ele viu Jesus e ele viu lá também 7 candelabros, 7 castiçais de ouro e 7 estrelas. O que simbolizava esses 7 castiçais de ouro, irmão? A igreja de Cristo. Então, os castiçais não eram castiçais de verdade. João viu 7 castiçais, tem 7 castiçais lá de verdade. Não, foi só uma visão do que aquilo simbolizava. Simbolizava a igreja. Ele também viu 7 estrelas, né? Que tinha 7 estrelinhas lá de verdade. Mas essas 7 estrelas simbolizavam os 7 anjos da igreja, os 7 pastores, os líderes da igreja. Da mesma forma, esta mulher que foi vista no céu não é uma mulher de verdade, mas ela representa algo. O que essa mulher representa, né? Se não é uma mulher de verdade, então quem essa mulher simboliza? O que essa mulher simboliza então? Veja Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Olha só, vamos entender agora quem é essa mulher, irmãos. E viu-se um grande sinal no céu. O quê? Uma mulher, ela estava vestida de quê? Sol. Estava vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, tá? E uma coroa de quantas estrelas? De 12 estrelas. Então presta atenção. Na visão, João viu uma mulher. Olha só, irmãos. Nessa visão, João viu uma mulher. Essa mulher estava vestida de sol. Ela tinha a lua debaixo dos pés dela e uma coroa com 12 estrelas. Quem é essa mulher? Gênesis capítulo 37, versículos 9 e 10. Olha só o que Gênesis vai dizer sobre ela. Presta atenção, irmãos. Aqui você verá uma grande explicação sobre quem é esta mulher. E sonhou ainda outro sonho. Aqui é o sonho de José, tá? E contou este sonho aos seus irmãos. José foi contar o seu sonho para os seus irmãos. E disse, eis que ainda sonhei um sonho. Qual foi o sonho? Eis que o sol. A mulher estava vestida de quê? De sol. Eis que o sol. E a lua estava debaixo dos pés da mulher. E 11 estrelas se inclinavam a mim. E a mulher
e 11 estrelas. Porque José, que teve um sonho, ele era a estrela 12. Tá? José era a estrela 12. Então, aqui você já está vendo uma lembrança, né? É um eco já sobre quem é aquela mulher de Apocalipse. A mulher estava vestida de sol, tinha a lua embaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. O próprio texto bíblico vai explicar. Está aqui. O sol, a lua e 11 estrelas, e ele é a estrela 12. Quem é? Próximo versículo. Jacó entendeu o sonho de José. Ele diz: e contou ao seu pai e aos seus irmãos. Repreendeu seu pai. O pai dele repreendeu ele e disse: que sonho é este que você está sonhando, José? Que loucura é essa? Esse sonho está estranho. Você está dizendo: porventura viremos eu, o sol, tua mãe, a lua, e teus irmãos. Quantos irmãos José tinha? 11 irmãos. Ele era o 12º filho. 12 filhos. Então Jacó, o próprio Jacó, entendeu o que era o sonho de José, o que simbolizava o sol, a lua e as estrelas. Estava falando de quem? De Jacó e toda a sua família. O interessante é que os irmãos de José, sabe quem são os irmãos de José? São as 12 tribos de Israel. Os irmãos de José são as tribos de Israel. E Jacó e a esposa dele, né, representava a mãe, o pai e a mãe da nação. A Bíblia diz, a Bíblia chama Israel de filhos de Jacó, descendência de Jacó. Então, voltando agora, esses corpos celestes aqui mencionados estão lembrando o texto de Apocalipse, que aquela mulher de Apocalipse é a nação de Israel, representada pelas suas origens em Jacó e a sua esposa, de onde vieram as 12 tribos, a coroa com 12 estrelas. É isso que está simbolizando a mulher lá em Apocalipse. É a nação de Israel. Esses corpos celestes são sempre associados à história de Israel, irmãos. Veja, por exemplo, Jeremias, capítulo 31, versículo 35 e 36. A Bíblia sempre traz relação de Israel com os corpos celestes, do sol, da lua e das estrelas. Irmão Eduardo, olha só. Assim diz o Senhor, que dá o sol. A mulher estava vestida de sol. O sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua, e as estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Próximo versículo, ele diz: se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Está fazendo uma relação da nação de Israel com os próprios corpos celestes. Os próprios corpos celestes são evidência de que Israel ainda é povo de Deus, de que essa nação ainda faz parte dos projetos de Deus. Deus está dizendo: você está vendo o sol, você está vendo a lua, você está vendo as estrelas. O sol não brilha de dia? Brilha. Ele alguma vez deixou de brilhar? Não. A lua não brilha de noite? As estrelas não brilham também? Brilha. Se um dia o sol, a lua e as estrelas deixarem de brilhar, Israel deixa de ser meu povo. Mas se não deixar, eles serão sempre meu povo. Então, os próprios corpos celestes estão conectados à nação de Israel. É a evidência de que Israel ainda é povo de Deus. Está vendo? Sempre há uma relação com essa nação. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 2, é dito que essa mulher, que nós acabamos de interpretar, que é quem? Israel, a nação de Israel. Em Apocalipse 12, 2, é dito que esta mulher, ela estava grávida e sentia dores de parto, e ela gritava
No Antigo Testamento, Israel, essa nação de Israel, ela é comparada com frequência com uma mulher, e até mesmo com uma mãe que está sentindo dores de parto. Isaías capítulo 66, versículo 7. Olha o que é que diz o texto sagrado. Isaías 66, versículo 7. Deus diz: antes que você estivesse de dores de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Próximo versículo. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião, que aqui é um nome para Jerusalém, a capital de Israel, esteve de parto. Está vendo? Israel de parto. E já deu à luz seus filhos. Esta, irmãos, é uma profecia que se cumpriu em 1948. Agora, recentemente, quando a nação de Israel, quando o povo que foi levado para os campos de concentração, Adolf Hitler matou, eu acho que foi 6 milhões de judeus, 6 milhões de israelitas. Eles morreram nos campos de concentração. Mas Deus, fazendo cumprir a profecia de Isaías, fez nascer em um só dia a nação de Israel. Esse povo voltou para a sua pátria. E Israel hoje é um país, é uma nação. Isto aqui se cumpriu. Mas olha só o que aconteceu: dores de parto. Fala dos sofrimentos que Israel passou. Essa nação, irmãos, é uma nação querida por Deus. Ela faz parte dos projetos e dos propósitos de Deus. Você está vendo aí o grande sofrimento de Israel, enfrentando também países, países que estão se levantando contra esse povo. Vocês estão vendo isso? Glória a Deus. Olhe para as Escrituras Sagradas e vejam que este povo faz parte dos projetos de Deus. E tem uma coisa: pode apertar o cinto, porque Jesus está voltando. Pode apertar o cinto, porque Jesus, a vinda de Jesus, ela está próxima. Viu? Ela está próxima. Nós estamos vendo isso. Não só o pecado, a corrupção, a maldade está aumentando, mas nós estamos olhando para Israel e vendo Israel sempre como um lembrete, apitando, sinalizando para a gente: se prepare, se prepare, se prepare, porque Jesus vem. Esteja pronto, porque Jesus vem. E nós devemos estar prontos para isso. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, ele foi recebido no céu e assentou-se aonde? À direita de Deus. Assentou-se no trono. Está vendo aqui o cumprimento disto? Volte para o Apocalipse, irmão Cícero, por favor. Então foi Jesus que foi arrebatado ao céu, não a mulher. Agora, para onde a mulher foi? Aonde a mulher estava? No versículo 6 de Apocalipse, e a mulher fugiu para o deserto. A mulher não estava no céu. A visão do símbolo foi vista no céu, mas a realidade estava na terra. A mulher fugiu para o deserto, que está na terra, não no céu. Ela fugiu onde já tinha um lugar preparado por Deus. No versículo 13, olha só o versículo 13. Quando o dragão, que ele estava no céu, foi lançado na terra, é que ele vai perseguir a mulher que estava onde? Na terra. E perseguiu, quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele agora vai perseguir a mulher que dera a luz ao varão. O varão foi arrebatado para o céu. A mulher permaneceu na terra. O dragão foi lançado na terra e ele foi atrás da mulher para perseguir ela.
pecadores a Jesus Cristo, a nação de Israel, tá? E o inferno é outra verdade da qual a Bíblia Sagrada fala. O próprio Jesus foi um dos pregadores que mais falou do inferno. Só para ficar registrado, porque a câmera tinha cortado, o irmão Eliasaf provou aqui que aquela mulher de Apocalipse 12 não é Maria, mas a nação de Israel. A nação de Israel. Muitos textos bíblicos, muitos argumentos. Só não acredita quem não quer. Existem coisas, irmãos, que a gente quer muito que seja verdade. E existem coisas que a gente quer muito que não seja. Mas independentemente do que você quer ou não quer, a verdade ela está lá, na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. E você tem que aceitá-la para o seu próprio bem.